eu, de propósito, assim, eu coloquei um cartaz, conversei sobre o assunto para algumas pessoas e pedi a Deus que trouxesse o que Ele quisesse. Não sei, nem vou me julgar, nem vou julgar ninguém a respeito se eu fui negligente ou não, em ter feito mais, mas é que o assunto é um momento de desbravamento da comunidade, assim, numa linha de comunidade de vida e aliança. Então eu não estou muito, na verdade, preocupado com números. Não é essa a nossa intenção, mas com aqueles que o Senhor quis nos chamar. Certo? E aí nós vamos ter 2 ensinos muito práticos. Primeiro sobre carisma. Num foco mais didático, assim, o carisma, nós vamos estudar como um carisma amplo de uma comunidade. Nós vamos estudar especificamente o carisma faz bem, mas o que é o carisma numa comunidade, certo? Depois vamos falar sobre carisma de fundação, que aí é onde a gente já começa a trabalhar com esse mistério, né, do carisma. Bem-vindos. Esse mistério do carisma de fundação, que o Senhor falou ao meu coração, o que eu senti naquele tempo, como o Senhor foi desenhando a obra Paz e Bem no meu coração, também no coração da Luísa, depois as formações mais específicas, como o tempo vai passar, a irmã Joana da Cruz também, que eu quero que ela participe desse processo formativo, junto conosco. Vai ser videoconferência? Uhum. Então, primeira questão aqui, nós vamos falar sobre o carisma que deve iluminar, essa imagem fala por tudo, né? O carisma deve iluminar a nossa comunidade, a nossa vida comunitária. Eu sei que você não conseguiu ler direito aí, né? Mas é o seguinte, aqui é uma definição muito básica sobre carisma. Carisma é a razão de ser e de existir em uma comunidade. Este carisma é dado por Deus através da igreja para executar um serviço específico que a igreja deseja ou que esteja deficiente na época em que Deus fez surgir o carisma. O carisma ele existe por um motivo, por uma deficiência. No nosso caso, por exemplo, a gente identifica muito bem, eu acredito que o nosso carisma ele não vai morrer, ele não vai deixar de existir por conta da necessidade que se tem de se viver e se promover a paz a todo momento. Olha, o século XX, gente, foi um dos séculos mais difíceis para a humanidade. Nós tivemos 2 guerras mundiais, né? Nós tivemos o terrível genocídio praticado por Hitler, pelos alemães, ao povo judeu. Uma coisa assim que envergonhou a humanidade. Mas nessa semana nós estamos experimentando algo muito parecido na Síria, na Jordânia, em alguns lugares. Mas na Síria, aquele episódio da matança de mais de 1000 pessoas, entre elas a grande maioria de crianças sendo envenenadas com gás. Se envergonha a gente, eu fico com vergonha quando eu vejo essa notícia. Então, o mundo precisa de paz. E o nosso carisma, ele atende sim, a essa necessidade, claro, na dimensão que Deus nos chamou. Carisma é uma fatia do bolo, que é a igreja. Nasce para fazer um trabalho que, embora até pareça com outro, não tem nada de igual. É como a impressão digital. Carisma é o que fazemos, mas a forma com que... não é o que fazemos, mas é a forma com que fazemos. Então, carisma não é o que a gente faz, é a maneira com que a gente faz. Não é um serviço, mas é um estado de vida. Um carisma leva mais ou menos de 2 a 8 anos para definir-se e consolidar-se. Mas o estado de fundação, por exemplo, leva
30 anos ou a vida toda do fundador. A gente vai ver de carisma de fundação. O carisma para a gente começar a perceber, ele leva uns 8 anos e tal. Tanto que ainda hoje a gente está buscando entender muitas coisas sobre o carisma faz bem. Podemos dizer que está definido? Não está. Nossa regra de vida vai precisar ser toda reformulada. Nossos estatutos. Por quê? Porque há uma necessidade a cada 10 anos de fazer isso. Então, a comunidade tem um carisma e ao longo dos anos vai encontrando e agregando pessoas que têm o mesmo carisma que ela. Essas pessoas têm na alma este selo do carisma e só se realizarão quando estiverem vivendo ele, na plenitude da comunidade. Você pode ir para qualquer lugar. Eu conheço gente que tem o carisma para esse bem, mas que não tem coragem de assumir isso. E eu, numa conversa com essa pessoa, eu dizia: funde uma comunidade. Eu vou levar você para os franciscanos, não sei o que, não quero. Eu já procurei isso, Eu não quero, não posso, não sei o que e tal. E a gente fica pensando, gente, que a pessoa vai ser infeliz se ela não viver esse carisma, não colocar no coração mesmo, não praticar mesmo de verdade aquilo pelo qual o Senhor escolheu para ele. As pessoas têm na alma esse selo, como diz, do carisma, e só se realizarão quando estiver vivendo ele na plenitude da comunidade. O fundador tem um carisma para fundar, ou carisma de fundação. Por isso, ele tem os traços do carisma mais definidos que os outros. Pois tudo começou a partir dele, podemos dizer que ele viveu o carisma primeiro. Primeiro, o carisma está no coração do fundador e dos que com ele fundam. Alguns aspectos do carisma. Isso aqui são aspectos gerais. Não são específicos só da comunidade. É um apanhado geral que a gente pode ver, perceber dentro de uma caminhada vocacional e nas comunidades. Né? Carisma é como a alma. Não vemos, mas é ela que nos mantém vivos. Onde é que está a sua alma? Em que canto está a sua alma? Em nós. Em nós. Em nós. A gente não vê, mas ela está em nós. Os traços e comportamentos externos mostram como está a alma no interior. Você, como está, a tua alma está animada, né? Quando a pessoa fala que está desanimada, desanimada é sem alma, né? Desalmada é o mesmo que desanimada. Animado é com alma. Então a gente percebe pelo sorriso da pessoa que a alma dela está em Deus, está feliz, né? Então a gente não vê a alma, mas vê em mim, por exemplo. Vocês podem perceber que o meu estado de espírito, como a gente diz, está muito bem. E eu expresso com um sorriso, com um abraço, com os gestos, né? Se a pessoa está feliz ou não, realizada ou não, crescendo ou não, sabemos como está a alma dela. Assim também é como o carisma. Ele se manifesta externamente e ao mesmo tempo, na manifestação externa, sabemos como o carisma está no interior. Isso é interessante, né? Como é que está a paz e bem? Como é que está a nossa vivência? A partir disso a gente vai entendendo do nosso estilo de vida, da nossa maneira de viver, de se comportar, de responder uma situação, como está o nosso carisma em nós, né? Nossa comunidade. Então, foco no carisma. Outro aspecto. É preciso na comunidade focarmos as nossas forças para descobrir a totalidade do carisma para ela. Porque a comunidade tem que se encontrar vivendo totalmente o carisma. Só uma coisa, a gente perde muito foco, gente, na caminhada.
A gente vai fazendo coisas que não tem nada a ver com o estilo de vida nosso, com o nosso carisma. Então, tem coisas que nós precisamos ter muito cuidado para não se desviar disso. Às vezes a gente vê as coisas de fora, né? Também da comunidade, também da RCC, né? Assim, fazendo um comparativo da nossa comunidade com a RCC, né? A gente sempre vem com os comentários aqui que a gente está sempre um passo à frente. Quando ele fala uma coisa lá, a gente já está vivendo aqui, não é isso? Aí, só que quando a gente vai lá, a gente, porque a gente é do interior, aí chega lá e fica se bestificando com as coisas da RCC, tem que trazer tudo para cá. A gente perde a nossa essência, querendo viver o carinho dos outros. Exatamente. Então, e a gente tem que focar isso, né, Renato? A gente tem que focar. Meu Deus, o que é o nosso carisma nisso que eu estou fazendo? E buscar viver intensamente aquilo. Não se deixar desviar. Olha, diz que o Padre Jonas quis montar uma agência de viagem. Viu como é que estava acontecendo e tal? Que a obra de Maria, outras comunidades. Aí o Ético se reuniram, rezaram, tudo, vamos fazer uma agência de viagem. Eles quase quebram a Canção Nova. Porque não era o carisma deles. O que o Padre Jonas fez? Chamou o Gilberto. Disse: Gilberto, aqui é a Canção Nova, como veículo de comunicação, como o seu carisma. Como um carisma complementa o outro, né? A beleza da nossa igreja. Aí diz assim: olha, como o seu carisma é fazer viagens, é evangelizar através da viagem, nós temos um veículo de comunicação. Então vamos fazer uma junção com isso, né? Tanto que é o fundador da Obra de Maria. Cara, muito simples, muito legal ele. Aí isso ele contando. E o Padre Jonas, ele não tem medo de contar os pecados, né, da comunidade. Por quê? Porque Canção Nova essencialmente é canção nova. É canção, é comunicação. Não é excursão. Então, ia se arrebentar. Ia pelo caminho e por pouco eles não faliram. A comunidade todinha, toda a estrutura Canção Nova, por causa desse investimento que foi feito e que não estava no carisma. Um pouco depois a gente vai ver que Deus capacita a gente, quando a gente está no carisma. Quando a gente não está, a gente se arrebenta. Né? Então, vivendo totalmente o carisma para os membros de forma individual, pois ela é totalmente, pois é esta totalmente que nos deixa plenos. Só teremos certeza de que estamos rumo ao que Deus quer quando tivermos no rumo dos 100% da vivência do nosso carisma. Então, o que Deus quer para mim? Nós vamos fazer essa descoberta vivendo a cada dia o nosso carisma. Vocês não estão aqui à toa, principalmente nessa manhã. Nós estamos aqui mergulhando, dedicando essa manhã para mergulhar em algo que é da nossa vida. É como você disse: olha, eu preciso fazer um check-up, né, Luciano? Preciso ir, é uma questão mesmo, não tenho o que fazer. Ou eu faço isso, ou eu não eu morro. Né? Eu morro. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma ida ao médico, é uma descoberta da nossa vida, né? O médico é Deus, né? Através do nosso carisma. Viver o carisma. Outro ponto. O carisma é o alimento da nossa vida com Deus. É o carisma que vai nos alimentando a nossa intimidade, a nossa vida em Deus. Não adianta sermos grandes servos, ter vida de oração intensa. Você não conhece gente que tem vida de oração intensa? Que só falta morrer de rezar? Conheço. Não? Conheço. Eu conheço. E que está definhando. Olha só. Definhando. Por quê? Porque existe um mistério, gente, muito grande em torno de um carisma. Que alguém experimenta e que faz questão de não querer. Porque acha pequeno. A gente começa a olhar para o carisma da gente e diz: não, gente, acho que tem algo mais, é pouco demais. Rezar o dia a dia da paz é algo muito insignificante para mim. Aí a gente vai buscando uma coisa, vai buscando outra, vai buscando outra, vai buscando outra. Me lembro muito de uma pessoa. Disse: eu queria que tu fizesse um modelozinho de oração, um ministério de música, tal. Foi até o Leozinho.
Ela assim, tal, assim, tipo dia da paz. Eu vou fazer quando vocês viverem o dia da paz. Aí ele riu. Aí ele não pediu mais. Não pediu mais. Então, não adianta sermos grandes servos, ter vida de oração intensa, ter experiências diversas em tudo e também no caminho da evangelização. Se formos chamados por Deus a um carisma, precisamos viver aquilo com propriedade, e se não estamos vivendo, não estamos servindo a Deus. Pronto, final. Isso aqui, gente, é palavra, não só minha, é palavra da nossa igreja. Também. A gente precisa viver o nosso carisma, porque é a maneira própria de vivermos a fé em Deus que nós abraçamos. Elementos de nossa santidade. Carisma como elemento para a nossa santidade. Porque qual é a missão de um batizado, né? De alguém que está batizado, de alguém que aceitou a fé em Deus? É a santidade. Qual é a nossa vocação, gente? Nossa vocação é a santidade. E o nosso carisma, ele contém os elementos para a nossa santificação. O carisma traz santidade plena para quem o exercer com propriedade. Santa Teresinha dizia que quem está vivendo o carisma de uma congregação ou ordem religiosa não precisa fazer mais nada para ser santo, a não ser viver aquilo que lhe foi proposto a ser. O problema é que nós criamos para nós modelos de santidade e não damos valor àquilo que Deus nos chamou a viver. Sabia? Cada um criou um modelinho de santidade. Não tem, gente? Eu sei o quê? Eu faço isso, eu faço aquilo, mesmo dentro da comunidade. Nós observamos muito isso. Cada um com seu modelinho, achando que é o melhor, que é isso, que é aquilo, e aí acaba achando que o que Deus propôs para nós, como modelo para a nossa santificação, não presta para nada, não serve para nada. Mas assim, é mesmo que dizer assim, vamos comparar a Rádio Litoral com a Canção Nova, com a rádio da Canção Nova. Entendeu? Não há condição da gente fazer esse tipo de comparação. Eles têm um método, uma maneira, uma forma, e que eficientemente realiza o projeto deles. Muito bem. Aqui nós temos a nossa. E nós provamos que também, nós experimentamos, Deus prova e nós experimentamos que é muito eficiente. Muito eficiente. Então, entendemos nesse quarto ponto que nós colocamos, é que o nosso carisma contém os elementos para a nossa santidade. Que está bem claro, né? O que nós temos é o suficiente para nós, de forma específica. Nós somos pais e bem. Exatamente. A gente não pode... esses aspectos que é interessante, uma coisa puxa a outra, né? Aqui no terceiro eu já entendi esse quarto aí. Né? Porque a gente não pode viver o dos outros, né? Porque a gente vai estar sendo incompleto no nosso. Exatamente. O nosso já basta para nós, assim como o nosso não bastaria para os outros. É de nada, é por isso que Deus inspira até música pra gente. Sabia? Muito próprio. Então a canção do Leozinho diz assim: nós somos devotos da cruz, é pela paixão de Jesus. Acho linda essa canção. E eu estou insistindo muito pra gente gravar isso, pra gente cantar isso, porque vai colocando o nosso carisma na boca, por exemplo, dos músicos. Vai colocando, ao interpretar a vida de São Francisco, vai colocando o nosso carisma nas ações da dança, das artes, do teatro especificamente, né? Eu nem entendi por que a insistência nossa, né, de fazer Caravana da Paz só música nossa, né? A gente preparou 3 músicas apenas, só se caso sobrasse tempo para colocar, né, de fora, o resto é tudo nosso. Vai ver até por isso, né? Primeiramente para os nossos músicos. E segundo, porque o nosso carisma, ainda vamos perceber aí depois, que aí um dia a gente vai estudar sobre o nosso apostolado, quanto carisma, né? O carisma de
serviço. Como nós fazemos isso na vida das pessoas, né? A própria quadrilha, né? Todas as vezes que eu assistia a quadrilha, eu me emocionava, assim. Eu tocava muito forte no coração, porque eu via, é como que eu via muitas coisas que a gente vive expressando na quadrilha, na música, no jeito deles se apresentarem. E tocou muito o coração das pessoas, muita gente comentava. Isso salta aos olhos, né, Paulo? Assim, salta aos olhos o coração, nosso carisma. Porque ela é como uma alma. É como algo que está aqui dentro, que consegue expressar e as pessoas conseguiam sentir sem muitos nem explicar, mas eles sentiam algo muito bom. A mesma coisa, como falando, é como se a gente conseguisse mostrar a nossa alma, né? Porque o carisma, você falou nisso, ele é invisível. Mas querendo ou quer, não, a gente consegue, né? A gente não consegue ver, mas consegue mostrar para os outros. Verdade. A força do carisma é inesgotável. Eu acho tão interessante isso, porque se temos o carisma, somos capazes de superar e alcançar qualquer meta que nos foi proposta para a comunidade. Se trabalhamos para Jesus, em nome de Jesus, não há barreiras. Também, se servirmos a comunidade em nome dela, do carisma dela, não há barreiras para efetuar algo dela. Mas esta força vem da vivência da plenitude do carisma. Deus mostra o que fazer e conosco realiza. Quantos de nós fazemos tarefas que a gente nunca sabia fazer? E o carisma capacita a gente a fazer. Tipo rádio, tipo não sei o quê. Gente, eu não sei, acredito que o Ednar descobriu o dom de cantar aqui, né? Ou Deus deu aqui, por uma necessidade. Quantos de nós fizemos uma tarefa, uma coisa, uma tarefa mesmo, que a gente pensou que não era capaz e Deus mostrou que sim. Na própria ação de paz, Magélia? Algo assim que é algo que se soltou aqui pra gente, eu acho que é assim, algo às vezes é algo único nosso, né? E que o Senhor realizou, né? E ainda vai realizar em muitas outras eu entendo assim, né? Porque o que a gente acabou de falar são dons, né? Que o Senhor nos dá. Que em outros tempos, em outros lugares, a gente não tem a oportunidade de cultivar aquilo. Ou então, tá até comentando com o Leonardo ontem, tem pessoas no ministério que a gente não sabe quais são os dons porque simplesmente não se abrem. A gente não vê mais próximo. Porque os dons a gente consegue ver, às vezes a pessoa nem sabe, mas as pessoas que estão próximas dela conseguem enxergar. Né? E a comunidade dá muitas oportunidades para a gente se descobrir, para a gente deixar nossos dons aflorados. A gente nem sabe que tem, mas... Seu carisma. Eu posso partilhar o meu pouco conhecimento hoje com relação a som, essas coisas, né? Porque eu comecei no ministério, o Leozão que me ensinou a ligar aquela mesa antiga, que é até do Marcão, nessas duas caixas velhas. Aí ele que me ensinou, né? Aí ele disse, não, vou te ensinar aqui, que é para quando eu vinha do trabalho mais tarde, tu já liga e tudo. Aí hoje, né, o som a gente já faz e acontece, e inventa e fica perfeito, né? Isso tendo em vista ao carisma. Ao carisma, paz e bem, que é de uma fonte, é uma força inesgotável. Interessante, Manuel, você falando assim, porque muitos já vi que experimentaram isso e quando se afastaram dele perderam. Incrível, pessoas com dons espetaculares que se afastaram desse carisma que Deus soprou aqui, na música, na técnica, em outras diversas maneiras. Mesma coisa que acontece com o oposto, né? O oposto, porque tipo assim, eu já tinha mexido em rádio, mas na rádiozinha da escola mesmo. Mas nunca tinha aprendido, nunca gostei, nunca me interessei mesmo. Queria me colocar em tudo, nunca aprendi. E aqui foi diferente, né? Porque realmente ele estava no carisma, né? O Magela foi assim, tá aí, vai, faz. Como é que faz? Não, te vira. O Nildinho também, eu estou lembrando aqui do Nildinho, do Leozinho, por exemplo, que a gente não conseguiu lá de liceu, eu vou arriscar aqui no departamento comercial. Então, não sei até onde nós vamos,
mas eu sei que na obediência do carisma, Que é que é inesgotável, Deus vai capacitando, vai Não é na fortalecendo. obediência do carisma, mas na vivência do carisma. Exatamente. Na vivência, e por exemplo, aqui na comunidade a gente não coloca as pessoas segundo as aptidões da pessoa, mas segundo a necessidade. A gente tem que entender isso. Às vezes, meu irmão, tu tem que cavar esse buraco. Mas eu não sei cavar, meu negócio aqui é tocar violino. Mas olha, a gente tá precisando de alguém para cavar o buraco. Então, mas viver o carisma é viver a vocação carismática. Nesse caso, é porque eu estou falando de uma forma geral, claro, puxando aqui para a nossa realidade, na luz da nossa realidade. Então, a força do carisma, ela é inesgotável. Você vai fazer uma tarefa, em nome do carisma, mesmo que você não saiba, o Senhor vai lhe mostrando, vai lhe capacitando, vai lhe dando as ferramentas necessárias para desempenhar bem, se for no carisma. E também a gente via aqui também algumas pessoas que quiseram formar uma situação paralela e deu em nada. Nem vai dar em nada, porque não é isso que Deus chamou a gente a ser. Mas quem não carrega o carisma, se quem carrega o carisma se formar uma situação paralela não dá em nada, quanto mais quem não tem em si a fonte do carisma, é que não vai nada. Realização interior. O carisma traz realização, alegria e paz interior. Quero que vocês vejam isso, porque o carisma ele faz isso. Ele traz a realização, a gente se sente realizado. A gente sente essa alegria, paz interior. Favor não confundir realização plena com ausência de insatisfação. Porque a realização plena significa, por exemplo, eu sei que o Ednardo se realiza cantando, montando, equalizando, mas está insatisfeito porque o som está dando microfonia na caravana da paz. Isso é uma outra coisa. Está entendendo? Hein? Que mais já está do lado falando. Falando, exatamente. Tudo junto. Aí, então, não confundir realização plena com ausência de satisfação, conflitos, desertos, lutas interiores, essas coisas que a gente tem no dia a dia, normal. Normal que a gente tenha discussões, que a gente tenha aridez profunda. Quem tem o carisma vai ter. Vai ter. Inevitável. eu pensei que eu tava... O que a gente acha, assim, a gente tem uma ideia de santidade. Meu Deus do céu. Uma das formações, eu acho que a gente deve ver o temperamento dos santos. Montada, né? Nós temos uma maneira errada de enxergar a santidade. Joana tem um temperamento, a gente sabe que a Joana tem um temperamento forte. Muito forte. E o cabelo É dela. Não é meu. Agora o cabelozinho. É dela. Aí num dia de crise que ela disse um monte de besteira, ou fez o que não devia, aí ela vai achar que não está vivendo a santidade. Ela vai achar que... E o que o maligno põe no coração da gente é que a gente é incapaz de viver essa santidade, que não era para estar aqui mesmo, né? que é impossível para a gente. O quanto que Deus está sempre perdoando. Se eu saio do meu caminho de santidade, aí é que eu não vou ser santo. Eu acho lindo o padre Daniel quando ele diz assim: não deixem de comungar. E ele diz isso, parece-me ele dizer, até porque a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, diz: quem comunga indignamente, comunga a própria condenação. Mas nós entendemos que sem a Eucaristia a gente não tem força. Nem para vencer pecado, nada. Como ela é Se está difícil. sentindo que está pecado, assim, é só essa confessão. Mas Quando ele Paulo diz isso indignamente, ele fala do que eu entendi, né, a palavra do indignamente não é o meu pecado. Nesta palavra lá de Paulo, ele fala em relação ao corpo de Cristo. A gente não tem essa distinção. Se a gente for ver direito, não é nossa fala sem pecado, não. Se a gente cair, se arrebentar, certo? Agora, é bem verdade que tem gente que não busca melhorar de jeito nenhum, né? Que se sente, que vai fazendo o erro, desmantelando, é joio no meio do trigo. Aí não dá.
Aí não dá, né? Então, passaremos por tudo isso, e é normal, mas o coração está em paz, por saber que é isso que Deus quer para mim. Eu sei. O que Deus quer para Joana? O que Deus quer para Jaqueline? O que Deus quer para Ednardo? Então eu sei o que Deus quer para mim. Então eu não posso abrir mão disso, mesmo sabendo que eu não estou sendo fiel, ou que eu estou fazendo uma coisa ou outra. Entendeu? Seguindo. Não adulterar. O carisma não pode ser adulterado, ou seja, copiar outro modelo, optar por caminhos mais fáceis, criarmos remedo, seguir outra linha, outra identidade que não seja o que Deus pediu para aquela comunidade. Sabe que tem muitas comunidades que fazendo aqueles estágios vocacionais e começam a facilitar mais, facilitar uma coisa ou outra para ter número e optar. Porque assim, segundo o padre Paulo Ricardo, estava vendo um vídeo dele, o padre Paulo Ricardo diz o seguinte: o que é o consagrado, ele se consagra para abrir mão de toda a idolatria. Ele vai falando dos três votos do consagrado, né? Obediência, castidade, né? Pobreza. Aí tudo isso é desmistificando as idolatrias. Abrir mão. Aí quando, por exemplo, uma congregação começa a facilitar, muitas congregações grandes, famosas, estão se acabando, fechando casa, né? Por quê? Porque numa campanha vocacional começa a facilitar as coisas, né? Começa hoje, essa semana eu me encontrei com a minha tia, está aqui, e ela dizia assim: olha, padre fulano de tal era muito bom, mas ele dividia muito as suas atenções. Ele era pároco, mas trabalhava naquele não sei o quê. Ele era diretor disso, diretor daquilo, para juntar salário, isso e aquilo. Algumas congregações só é consagrado nela e trabalha em repartições públicas, em coisas que não tem nada a ver com carisma, para sustentar a casa, e não vive mais da evangelização. O que vai acontecer? Vai matar o carisma, gente. Vai matar. Se a nossa comunidade começar a fazer coisas que tem nada a ver, aquilo que eu falava sobre a Canção Nova, em querendo fazer uma agência de viagem. Aí, pá. Né? Não dá. Aí, nós não podemos adulterar o carisma. De maneira nenhuma. Criar remendo, seguir outra linha, outra identidade, que não seja o que Deus pediu para aquela comunidade. A prova que isso pode estar acontecendo é uma culpa, uma tristeza, um incômodo imediato, quando fazemos as coisas da comunidade de forma normal, ou até santa, mas sem a característica do que Deus pediu. Temos a sensação que estamos sendo negligentes. Mas isso aqui que eu estou fazendo, a gente sente que está desviando o foco, que está desviando a rota, que está inclusive adulterando e formando uma coisa para encaixar, né? E até mudando algumas coisas da comunidade que são essenciais para ver se facilita isso aqui, né? Então não podemos adulterar o carisma. Viver o carisma onde precisa. A vivência do carisma vai além do exercício do ministério. Aqui na comunidade Paz e Bem, eu vivo meu carisma em qualquer ministério ou serviço que a comunidade me colocar. A comunidade não pode favorecer o membro colocando ele em uma área para que ele faça o que gosta ou o que sabe fazer. Não é assim. Mas antes de tudo, a comunidade precisa contar com o servo onde ela necessita, naquilo que Deus o proporciona viver naquele momento de necessidade. O carisma está acima do ministério, dos dons, dos currículos profissionais, dos dotes, das aptidões. Ah, mas eu sei fazer isso. Não, mas nesse momento, a obra precisa disso aqui. Ah, mas eu não vou, porque eu só sei servir na música. Não pode. Graças a Deus, a maioria da obra Paz e Bem não tem esse problema.
Pode resmungar, bater, chutar, mas vai. Fazer isso era feio. E às vezes acontece realmente de haver coincidência, né? Da pessoa gostar e o Senhor realmente colocar lá pela necessidade, né? A gente vê tanto os meninos que estão chegando, eles gostam. E há necessidade dentro da música de que a gente realmente coloque isso para servir, né? Agora tem fundadores também, tem comunidades que é assim, que, deixa eu abrir aspas aqui, viu, gente? E só porque o cara gosta do outro, vamos botar a mão que é para não satisfazer o ego da pessoa. Aí, gente, pelo amor de Deus, nós temos que ser inteligentes. Se eu vejo que uma pessoa tem uma facilidade para comunicação, eu vou botar ela em intercessão, eu vou primeiro vê-la na comunicação. Para mim, isso é um fato. Isso é uma coisa assim, até que não precisa... Mas tem gente que faz isso. Tem comunidade que faz isso. Mesmo porque se não tem a realização interior, você tem que estar realizado no seu carisma. Exatamente. No Isso é muito carisma, importante. não no ministério. O carisma está assim. Certo, mas se ele tiver, como você acabou de falar, se ele tem uma facilidade e ele gosta daquilo, e Deus chamou ele para ali e coincide, não é melhor não? O rapaz não vai estar realizado não fazendo o que gosta. Mas até quando você não gosta, você se sente realizado. Porque, no meu caso, tipo por mim, na rádio, eu não gosto de rádio não. Mas hoje, Ave Maria. Então, eu não gosto, mas me sinto realizado. Fazer o quê, né? É uma necessidade. É uma necessidade que ele esteja lá. É uma necessidade. E Deus vai dando, mesmo que ele não goste, essa realização interior. E ele sai de lá com a... Não sei se isso acontece com você, com a sensação de dever cumprido. De que não faltou nada. Eu digo no sentido de que se o cara vai servir fazendo o que gosta, eu acho que ele vai render mais. Entendeu? É isso que eu quero dizer. O cara rende mais fazendo o que sabe fazer. Agora, pode haver o favorecimento. Isso não é o critério principal. O critério principal é a necessidade da obra. É porque assim, se Deus dá os dons às pessoas, é para utilizar os dons. Isso aí é inconteste. Deus dá o dom de você de cantar, é para você cantar. Deus dá o dom de você de pregar, é de pregar. Só que assim, para chegar em diversas comunidades, o coordenador quer mostrar que ele é coordenador, que ele manda, quer mostrar que os outros têm que obedecer e fica nesse ioiô humano com os membros. A pessoa quer cantar, porque tem um de cantar e deve cantar, mas você não vai cantar. Você primeiro vai você aqui. vai. Tipo assim, para que a pessoa seja desta, isso é uma forma imatura, é uma forma que prejudica. Porque se Deus dá algo a alguém, é para alguém utilizar. Para que Deus vai dar um a alguém se Deus não vai querer? Então... Gerar um só coração. O carisma, ele tem essa função de gerar um só coração. O carisma acaba gerando comportamentos repetidos para os membros da comunidade. É interessante, né? Isso porque o carisma da comunidade é o mesmo que tem na alma dos membros. Logo, temos a tendência de nos comportar, falar, agir de forma parecida. Que faz até as pessoas dizerem assim, só podia ser da paz e bem, né? Ele lá, todo mundo é assim, ó, todo mundo é assim, todo mundo é assim, só pode ser da paz e bem. E o descalço? Lá no Conjunto Ceará. A vida todinha só tinha só o grupo lá. Balançando. Não era do Pai Nosso. Meu Deus, ficou esquisito isso mesmo. Ficou estranho. Não era do Pai Nosso. Nossa, estava inconsciente. Estava inconsciente da gente. Pode. Assim, passado. O pessoal assim, Dá a mão. A gente é a única comunidade na renovação carismática que dá a mão. A Maria sentiu uma necessidade enorme no Ministério da Unidade. Esse é o mais simples. De é o mais simples, gente. Na hora da oração, o pessoal, vinde Espírito Santo, enchei os corações de você. E eu pegar na mão do povo. A gente se reúne, a gente faz, dá a mão para dar um... primeiro dado logo. Todo mundo. Vamos reunindo, aí todo mundo... Reunião, a palavra reunião está implícito das mãos. Aí, mas mesmo a gente rezar, a gente dá a mão. Aí é tão engraçado, né? Que aqui até as besteiras todo mundo fala, né? Sério? Não, sei isso. E é interessante que todo mundo sabe que antes de reunir todo mundo dá a mão e reclama, né? Se a gente vai fazendo, não vai pra que segurar?
A gente sabe Mas mesmo assim nunca mudou, toda vida é a mesma coisa. São gestos, né? Que estão implícitos na gente. Sério? Isso é muito doido escrito aqui, né? Pois às vezes até os defeitos são parecidos. Sério? Os problemas de saúde também. Eu tô com a... Como é que Dor nas costas. Dor nas costas, aquele refluxo, sei o que, tá, né? Os problemas de saúde também, coisas negativas, o que um sente, todos sentem e assim por diante. Isso porque somos um só coração, uma só alma. Quem não se sente assim ainda é porque está faltando adentrar no carisma ainda mais. Isso é natural. Então eu tenho que adentrar com minha moto, porque tudo tem moto. Não, mas é natural. A gente adquire as qualidades e até os defeitos. As impressões, né? Eu já percebi isso, a gente vai para um canto junto, a gente chega no lugar, quando a gente chega aqui, a gente olha uns para os outros, percebeu? Às vezes acontece uma coisa no cara de amiga, já quero para mim, percebeu? É incrível. Isso é muito interessante, né? É muito doido. Então gera um só coração, né? Fazer o carisma. O carisma. Até assim, às vezes a pessoa confunde. Tu é irmã dela? Porque às vezes Acontece. são tão parecidos assim, Deus faz com que a gente fique tão imagem e semelhança, tanto de Deus, não sei de Deus, né? Mas é pra ser. Tanto para ser de Deus como com o irmão que a gente se torna imagem e semelhança. Menos se parecer principalmente, né? Isso aqui que a Kelly falou, né, também, que muitas vezes assim, o Magela, às vezes eu conversando com o Magela, com a Kelly mesmo, eu tô com a ideia de fazer assim, tipo, eu não pensei, eu tinha pensado também. Não acontece, né? Fica até raiva. Mas Você nunca tem uma ideia sozinho. Bom, fazendo melhor. Fazendo melhor. O carisma faz a gente fazer tudo melhor. Veja como vocês vão entender isso. O carisma nos leva a fazer aquilo que fomos chamados a fazer com um certo destaque em relação a outros que aparentemente fazem a mesma coisa. Paixão de Cristo. Tem gente que faz até ganhando dinheiro. Muito. Mas não consegue. 21 mil. Mas não consegue. Não consegue. Por quê? Porque o carisma, agora é no carisma, o carisma faz a gente fazer coisas normais de maneira extraordinária. Isso é interessante, porque assim, geralmente nas comunidades sempre fica encheio, né? A gente tem um mês para fazer tudo, né? Mas Deus é tão bom e a gente se dedica tanto que, assim, querendo ou não, a gente dá o nosso melhor, né? A gente tenta ensaiar ao máximo, a dança ensaia. O pregador estuda, a gente tenta pegar o melhor palco, o melhor som, embora falte o mesmo, mas a gente tenta dar o melhor. E quando a gente tenta não, a gente dá, né? E quando a gente faz isso, Deus é quem faz por nós. E não é por negligência, é pelo acúmulo de coisas que a gente tem, de missão que nos é dada. Bom, então, isso não é privilégio ou vaidade. É certeza de que fomos criados para isso. Nós somos criados para isso. E é isso que temos que fazer. É claro que vai gerar ciúmes, mas faz parte do chamado de Deus. Aqui na paróquia, tem muita gente com ciúme. Tem. Normal, sempre teve. Quando a gente não tinha apoio de nada, já tinham ciúmes. Porque se a gente quer fazer uma coisa que nós somos chamados e é no carisma, a gente executa isso muito. Nós fazemos aquilo que fomos chamados a ser, fazemos de modo muito, muito espetacular. Porque o carisma nos potencializa. É o que acontece, acho que a palavra é essa. O carisma potencializa a gente quando estamos fazendo. Potencializa. Já está pronto o carisma. O carisma já vem pronto das mãos de Deus. Nossa meta não é montar, fazer arranjos ou opinar a respeito do carisma, mas sim descobri-lo. Esse é o maior mistério nosso. Descobrir o que Deus quer, descobrir como é esse carisma, e perguntando, e rezando. Não adianta estar enxertando coisa, vamos fazer isso que é para ver se... Não. O carisma ele já está pronto.
e só se descobre quando se lança de verdade nele. É no dia a dia da paz e tudo. Aí nós vamos ver, o carisma ele já está pronto. Ser. O carisma não é o fazer ou fazer bem, mas é ser enquanto se faz. É ser. É, ser enquanto se faz. Então, esse é o grande mistério nosso, é ser, é fazendo as coisas. Olha, eu digo uma coisa para vocês, a oração do saltério na rádio faz mais sucesso do que o texto da misericórdia. Está entendendo? Agora se for rezar de outra rádio, ninguém vai querer rezar não. Então, são crianças rezando meu Deus, meu tudo. Quantas ligações? Agora quem está fazendo, porque o Nildinho está em possibilidade de ir, né? Quem está fazendo é a Betinha e a Lili. Mas a graça é a mesma. Né? Porque é ser enquanto se faz. Né? Tudo que a gente fizer. Vivendo. O carisma está escondido nas coisas do dia a dia. E quando nos propomos a viver o momento presente com amor, alegria e aproveitando o máximo daquilo que Deus quer de nós enquanto fazemos, vamos experimentando o sabor e gosto pelo carisma que se esconde nos detalhes. A gente vai falar ali digamos, você viu o prazer da Suzy sentada na mesa, com um caderninho na mão, atendendo 9 pessoas. Ela nem sabe, nem experimentou o carisma. Mas é algo que vai contagiando, né? Imagine nós. A Edna, por exemplo, ela teve um estalo, vou fazer um bazar para ajudar na rádio. E o carinho que ela faz, a Lili, que pega aquela caixinha e tal, e se sente plenamente realizada fazendo isso. Limpando também. Limpando. Isso é de cada um de nós. Esse vivendo, enquanto a gente está vivendo o carisma, essa alegria vai contagiando a gente. Né? Vai dominando a gente. A gente vai experimentando o sabor do carisma. A compensação não há nada que irrite mais a quem vive o carisma do que ter os irmãos muito próximos não vivendo o carisma. Irrita profundamente. Desfazendo do outro, né? Da vivência do carisma em si. Não tem nada que irrite, mas a mesma proporção que quem vive o carisma tem satisfação em fazer, por exemplo, a Lili, ela ama arrumar aqui, ela faz com amor, a gente percebe que é diferente. Na mesma proporção, irrita ela quando ela percebe que no mesmo ambiente tem pessoas que não valorizam isso, que não cuidam, que não fazem. No sentido, isso não é de nada. O pobre da Kate, a Kate entrou ali e ajeitou. Mesma proporção. Só que estava uma bagunça. Ela ajeitou, aí ela foi para casa. Né? Quando foi no outro dia que ela chegou, ela foi lá, olhou, já estava. Meu Deus, estava tão arrumadinho. Fica para morrer, porque fere, é a violação do exercício do carisma. No outro que também diz que vive o carisma. Que podia estar vivendo. Doloroso. Baluarte. Na Paz e Bem, muito mais do que em qualquer lugar, São Francisco precisa estar presente. Não somente com imagens e gravuras, mas sendo imagem inspiradora no que nós fazemos. É porque o Baluarte, ele inspira, né? O que deve ser o padroeiro de uma paróquia. Por exemplo, eu cheguei uma vez em São José, lá na minha comunidade, deu uma pregação assim, o pessoal ficava com raiva de mim. Lá, mais de 80% dos homens têm uma segunda mulher. Detalhe, eles alugam casa, ela mora na frente da casa da outra, entendeu? Eles montam uma família paralela. E eu na igreja disse, olha, vocês precisam mudar o nome desse lugar, porque São José é o inverso disso. Os homens daqui envergonham o nome do lugar. Ou vocês mudam de vida ou mudam o nome. Não bote São José, bote outro nome. Os caras pode cabaré. Lá no Monte de Laci. Eu fiquei. Eu sei que foi uma pregação meia doida, né? Mas assim, porque pra mim, se eu tenho um nome, eu tenho que me inspirar naquela pessoa. Qual é o grande desafio da festa de São Francisco? Né? É fazer com que as pessoas
reflitam o que ele é, mas aqui em Cascavel isso não acontece. E é só para não tem acontecido. Mas já não pensava no caminho no padroeiro. Hein? Pensava no caminho e no padroeiro. Pois é. Não é. Então, Francisco, não, na comunidade. Então, Francisco de Assis, mandando essa coisa para mim assim: olha, eu não concordo, eu acho que na nossa capela tinha que ter uma imagem de Francisco. Ele sugeria até no lugar do Papa, né, Francisco. Aí eu disse: não, mas tá indo para isso. Aí depois eu fui meditar, né? Eu quero fazer uma economia, eu quero aproveitar uma estampa que já está ali. Mas nós vamos colocar assim, porque já tem a imagem de Nossa Senhora, a imagem mesmo. Eu vou tirar esse ícone, vou colocar um São Francisco e o outro de João Paulo II. Entendeu? Nos capacita para tudo. O carisma agrega ao membro muitos dons. Aquilo que a gente já conversava. Estou só reforçando aquilo que a gente já falou. Dons, qualidades e virtudes. Isso porque o carisma te dá aquilo que é preciso que você tenha para desenvolvê-lo com exatidão. É por isso que Deus coloca o membro para fazer coisas que ainda não tem quem faça, não só por necessidade, mas para que saibamos que a obra de Deus não para e os dons de quem ainda não chegou foram dados, mesmo que temporariamente, àquele que já está. O que aconteceu com a rádio? Um dia nós vamos ter profissionais ou coisa parecida. No começo, como é que a gente fazia, Luiz? Eu tocava violão, cantava, Luiz animava. Eu lembro que a gente rezava, né, Luiz, pelo ministro de música. Porque quando não era eu ministrando, era o Luiz e tal, até que Deus nos deu o Leozão. Mas não é que eu seja melhor, não sou ministro de música, não sou. Mas naquele momento, Deus me usa para mostrar, gente, se abra, não é a técnica, é a unção que faz o louvor acontecer. A técnica ajuda, mas é a unção que vai fortalecendo a gente, que vai fazendo a gente desempenhar bem, né? A técnica, ela é necessária, mas ela não é o essencial. Não. O essencial é a unção. Porque eu nunca tive técnica. Porque a gente não tem. Ninguém tem. E, no entanto, Deus faz muito. Agora, no dia que chegar uma pessoa que saiba, aí sim, o carisma vai potencializar mais. Tá aí na tela, nos capacita para tudo. Basta você estar aberto a unção, o resto ele faz. No carisma não há limite. Só uma coisa que eu quero dizer aqui, voltando aqui, ó. No carisma não há limite. Quem o vive fica perfeito em tudo que faz. É só isso que eu queria que vocês entendessem. É incrível. Então, a gente não há vê limite. a ornamentação das coisas, mas é um encontro da paz e bem ali. Nem que os outros não tenham o dom quanto ela, ainda não desenvolveu, mas você identifica, faz bem, porque é bem feito, tudo que é. Pode nem ter visto ela fazer nada, fica das que tem. Isso é só uma frase aí, Quem vive fica. No carisma não há limite. Quem o vive fica perfeito em tudo que faz. Tudo que faz, vivendo o carisma, vai fazer bem. Se eu botar você para cantar, para ministrar, se eu botar você para ministrar, diz, olha, o menino não veio, por isso não se recuse a servir. Transmitimos no que fazemos aos outros, o carisma. O carisma passa pelo amor aos irmãos, seja aos acolhidos, aos internos, ao público-alvo das missões, atendidos, a assembleia aqui, por exemplo, a gente está aqui num grupo de oração, então o carisma a gente transmite ele, é automático, a gente passa, né? É impossível dizer que temos o carisma se não demonstramos através da sensibilidade ao outro, nos traços dos afetos, do amor, das atitudes, identificamos as características do carisma. A gente vai num abraço, naquela oração de ontem, né? E você sai aqui, esse abraço ele é muito, muito próprio, é muito do primitivo da comunidade. Você vê que vez por outra a gente tem muito cuidado com isso. Mas a gente sabe o quanto isso é bom, está no primitivo da gente, nessa paz interior que a gente
a gente acaba recebendo um abraço. Eu digo, Major, assim, também pessoal, né? O seu jeito de ser, assim, que passa o carisma na vivência também, né? Naquilo que você está ali na banca ali mesmo, né? Eu lembro uma vez aquele episódio do Miranda, por exemplo. O episódio do Miranda não era o escândalo que ele, assim, lá na banca, que o Miranda se descontrolou com uma pessoa impertinente, né? E acabou fazendo o que não devia com a pessoa e tal, e depois ele se sentiu horrível porque naquele momento ele feriu o carisma. Ele feriu o carisma. E eu vendo, e era uma força tão grande dentro de mim, que era assim, de um menino, os homens olhando assim, e eu assim, parti, sabe, assim, foi algo tão forte dentro de mim, dizendo, Miranda, não faça isso, você não pode fazer isso. Eu ainda disse assim pra eles que os meninos pegaram e levaram ele assim e tal. É só um momento, uma tentação e tal. Então a gente passa isso, a gente passa. Eu gosto tanto de um abraço seu. Eu gosto tanto, não sei se alguém já disse isso, já que para ti ou para algum de vocês. Aonde eu chego, o povo pergunta, você, gente que nem me conhece, você já faz bem? Algumas pessoas. Não, ia passando para a Pedreira com a Paula da mulher. Ei, bichinho da paz e bem, ei, bichinho da paz e bem. Eu coloquei aqui 7 elementos do nosso carisma. Estou terminando, viu, gente? O outro nosso o quê? O nosso? Nosso, carisma paz e bem. Já está falando do carisma paz e bem? Vai ter, não vai falar agora? Não, estou falando do carisma em geral. E a gente está se enxergando nele. Agora, eu estou fazendo aqui 7 elementos do nosso carisma. Primeiro, o dia a dia da paz. Pode botar, paz e bem. São elementos. Esse é um elemento do nosso carisma. O dia a dia da paz é um elemento, veja que a nossa oração aqui hoje foi puxada pelo dia a dia da paz, o salmo, tudo. Oração pessoal pelo método da Leste Divina, a liturgia do dia, né? Aquela leitura do dia. Hoje o Senhor me despertou dizendo, entre pela porta estreita, nada de facilidade e tal. Era isso, né? Eu achei tão legal porque ontem eu tinha dado um ensino sobre encontro com Deus. E no ensino sobre encontro com Deus, eu estava falando sobre área espiritual, peguei e espalhei. Quando foi ontem, eu estava aqui. Quinta-feira, né? Quinta-feira. Aí, ontem ele estava aqui, aí eu falar com o Rafael. Disse, ei, Rafael, e tal. O que? Está anotando a música? No diário espiritual. Porque estava perto do grupo de oração, né? E ele estava fazendo as anotações. Eu pensei que era. Desde o dia que o Major pregou. Ele não parou de escrever? Não, ele não parou. Sabe tudo que ele sente, ele que vai para a escola sem vontade de escrever o que ele sente. Quando ele reza, ele tem vontade de escrever, ele que daquele jeito naquela hora. Tem que ser naquela hora. Tem que ser naquela hora. Você não coloque depois. Você não vai colocar com a mesma intensidade. Você pode até colocar, mas você coloca com a mesma intensidade. Mesma inspiração. Não coloca. Então, saltério de adoração, isso aqui é muito nosso, é o elemento do nosso carisma. A leitura diária de um capítulo da Bíblia, certo? A adoração semanal, 1 hora. Magé, Oi. Se o senhor fosse dizer qual seria o mais importante desses elementos, qual seria? Para o nosso carisma. O nosso. Primeiro. O dia a dia da paz. Aquele tão simples. Simples. Mas o dia a dia da paz, a intenção dele, quando o Senhor me inspirou a fazer. Formato de oração. Quando o Senhor me inspirou a fazer, ele disse: viva no dia, hoje, consolar que ser consolado. Nem se preocupe, que hoje eu vou lhe dar 1001 razões para você viver isso. 1001 razões. Meu irmão, se você parar, você vai encontrar. Outra pergunta que eu fico, né? Nós somos chamados a viver isso aí, né? Todos os dias. Aquele dia que a gente está super cansado, exausto, né? Às vezes a gente deixa para fazer as coisas no último momento, que é dar o pior momento das suas horas para Deus. E a gente não fez isso aí, constituir já um pecado, não. De se confessar. Porque assim, não tem a renovação, a gente se renova diante de Deus e do povo, de viver isso aí, E nas vezes que a gente não viveu, não constitui um pecado. Olha, aí é uma questão assim, de consciência. Você não rezou porque não quis. Aí você não fez uma coisa boa porque não quis, porque estava com preguiça, ou porque passou tempo demais no Facebook. Agora você trabalhou, você está com alguém. Por exemplo, ontem foi um dia
foi um dia que o Ednardo passou a noite trabalhando. Então, O dia inteiro. o dia... De 7 às 11 da noite. De 7 às 11 da noite. Como é que ele... Não, só pergunta, como é que ele vai fazer isso? Agora, é verdade, Pauliana, que a gente deve se examinar, fazer um exame de consciência, um exame de consciência para ver se nós não estamos sendo negligentes. Porque às vezes é negligência. Às vezes é E preguiça. a gente Ele já tem a É isso que eu rotina, estou né? dizendo. Exato, porque a gente se compromete. É um compromisso. É um compromisso. Eu não acredito que a gente vai deixar de receber uma graça de Deus porque a gente não leu um capítulo, ou porque naquele dia a gente foi dormir e lembrou que nesse dia a gente não rezou o saltério. Minha Nossa Senhora, você se põe de joelho para rezar, dorme. Peraí. Paciência. De certa forma, como a gente fala no compromisso diante da igreja, né? Igreja passada, das pessoas, é um compromisso. É um compromisso. Né? Não é um voto, como a gente diz, mas é um compromisso. Eu me comprometo, eu me comprometo. Primeiramente com Deus. Bom, jejum. O jejum a gente já está formando o pessoal, vai ficar muito à vontade, mas faça. Escolha o que melhor lhe apraz. Eu tenho o meu jejum, que é simples, que é muito simplesinho, que é muito simples. Que deixa você muito mal-humorado. Mas é o que eu gosto de fazer, o que eu sei. Olha. Costumeiro. Bom, eu coloquei aqui. Olha, esse último aqui. Mas não é bom para o nosso organismo. Não é. Eu faltava com a caridade, os outros, faltava mesmo. Vai fazer ficar Pensa sem que eu caridade, que era ficar isso, é? Não era isso não, mas também no dia que eu enxerguei, eu não Só lembrando que na criptografia. fiz outro. Simples também. O meu é mais difícil que o seu. Sabia? Não, pra você. Aí que eu como 3 vezes, mas é mais difícil que o seu. Não, ninguém pode dizer isso. Tá entendendo? Assim, cada um. Porque o que É o que eu disse. É uma coisa que Dele ele. é péssimo, tá doido? Já que Mas eu para ele mesmo, Não, já é. Bom, eu tinha colocado isso aqui porque eu vejo que a obra, no tempo, isso aqui é muito para o futuro, mas também para o presente. Nós somos muito infiéis naquilo que nós pretendemos para a obra. É na fidelidade à nossa contribuição, é na fidelidade ao sustento da obra. Então eu entendo que eu acabei deixando isso aqui por uma questão mesmo proposital, né? De que sem fidelidade na comunhão de bens nós não podemos crescer muito na nossa conversão, né? E que eu até digo assim, Mandela, a gente adormeceu muito nesse ponto. É tanto que a gente sempre acaba colocando por último, ou o nosso respeito humano empata que a gente peça, as pessoas exigem, porque quem é da obra, ela deve se importar com o sustento dela. Isso era para ser entre um dos principais. Porque não está relacionado à quantidade que eu dou, mas a minha preocupação do sustento dela. Eu sou de uma obra que existe 3 pessoas morando numa casa. Eles comem do quê? Eles compram shampoo, perfume, desodorante que eles usam no dia a dia. Vem da onde? Eu preciso me preocupar com isso. Isso era para ser uma das prioridades. E a gente, assim, eu coloco a gente porque o conceito da comunidade adormeceu em relação a isso. A gente acaba, pelo nosso respeito humano, colocando... Não, é assim, gente. Não precisa ser muito... Vamos só colocar assim de vez em quando. E aí as pessoas realmente não tomam como uma responsabilidade da obra, que deve ser. Exatamente. Então, esses 7 elementos do nosso carisma importantes, né? Agora vem, aí, Pauliana, pecado, os verdadeiros pecados contra o carisma. São 10. Teve 18 pecados contra eles. Falta de amor fraterno e unidade comunitária. Esse aqui é terrível. Contra o carisma. O nosso carisma. Nosso carisma. E aqui engloba também todos os carismas. Engloba todos os carismas. Meu Deus, vou botar o ministério todo para se Negação, escuta só, negação do trabalho e das tarefas cotidianas. Eu não vou fazer. Estou com vontade. Não, agora eu vou fazer não sei o quê. Mas Tá. toda vida, mulher, tu me pede isso toda vida. Toda a vida. Entendeu? Tá dizendo devagar, vai.
negação do trabalho e das tarefas cotidianas. Isso é um pecado contra o carisma. Pecado mesmo. Falta de comunhão com a espiritualidade da obra. Você não reza, viu, Pauliano? Aqueles compromissos de oração. Não tem compromisso. Aquilo que a gente está falando. Não rezei o saltério, não fiz isso. Constitui, sim. Quando essa falta de comunhão, é pior. Porque assim, eu rezo o texto, mas não rezo o saltério. Porque eu acho o texto mais poderoso do que o saltério. Reze o texto, mas não deixe de rezar o saltério. E uma coisa vai puxando a outra, né? Porque eu, por exemplo, tivermos a oração, Nossa Senhora sabe, e nós colocamos 3 Ave Marias no saltério. Ela sabe. Falta de comunhão com a espiritualidade da obra, não prática dos votos realizados. Você se comprometeu com, no nosso caso, compromissos, né? Prática dos compromissos que a gente tem com a comunidade e a gente não está praticando. Ou seja, aqueles anteriores que eu coloquei, né? Os 7 pilares. Os compromissos, os nós ou espirituais aqui? Esse dia de Então, trabalho? todos, aí engloba todos os compromissos, né? Deixar cair o zelo e o amor inicial. A gente é muito responsável por esfriar, viu? Muito responsável. Amor inicial. Paralisação na busca em ser melhor. Isso eu estou bom demais aqui, eu não quero estudar mais, não está bom demais, tal, né? Deixar apagar a chama, como a parábola das 10 virgens. Você deixou aquela 10 virgens, que eram 5 prudentes e outras 5 eram imprudentes, e não foi colocando. Como é que a gente coloca azeite, gente? É vivendo, praticando os elementos do nosso carisma.